Olá! Então, 20 horas e eu estou aqui. Para aquelas pessoas que me conhecem um pouquinho mais, que têm um pouquinho mais de intimidade da minha vida, que já participaram de outros momentos, sabem o quanto eu gosto desse tipo de assunto, desse tipo de tema, que é um tema controverso, é um tema que mexe muito com a nossa imaginação, mas também é um tema que fala muito da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu adoro aflorar minha imaginação para esse tipo de coisa. Então hoje eu estou a caráter para o Dia das Bruxas para poder conversar com vocês sobre fatos históricos e mulheres incríveis que, por dizerem não sem se sentirem culpados, por serem assim, ó, com a vassoura na mão, ou seja, com as suas decisões na mão, com a sua vida sob controle, tiveram todo o processo delas consumido pelos padrões. Tá? Nós vamos falar hoje sobre bruxas. Sim, essas mulheres incríveis que tomam conta, que assumem seu papel na sociedade, que decidem o que querem ser e são. Simplesmente assim. E eu começo essa noite para vocês com uma frase incrível de uma bruxa maravilhosa. Eu vou ler para vocês porque eu não tive condições de decorar toda ela e eu não queria pecar ao estar lendo ela para vocês, tá bom? Então, eu quero aprender mais, compreender mais, evoluir sempre. Quero ter direito a sonhar alto e alcançar meus objetivos com garra e determinação. Quero conquistar novos conhecimentos todos os dias e fazer de cada dia uma nova lição. Quero desenvolver os meus talentos e alcançar os meus objetivos, sem deixar de olhar para o mundo ao meu redor. Quero encarar cada desafio como uma oportunidade e fazer dos obstáculos minha maior motivação. Eu sei o que quero. Eu quero vencer. Gente, quando eu li essa frase, eu, como agora, me arrepiei toda. Porque, apesar dessa frase ter sido escrita há muitos anos, ela descreve exatamente o que eu quero para mim. Exatamente o que eu quero para minha vida. Eu desejo, sim, aprender coisas novas todos os dias. Eu quero, sim, fazer parte do meu mundo e também auxiliar a todos aqueles que estão à minha volta. E eu não tenho como fazer isso sem levar para você conhecimento. Assim como eu, para fazer essa live hoje, tive que fazer pesquisa, estudar, me preparar. Você que está assistindo vai poder também receber esse conhecimento. E é isso que eu quero para mim. Poder levar para você conhecimento. E hoje eu vou falar para vocês, porque o Dia das Bruxas ele é um dia que tem muita história. Ele tem muitos lados, muitas versões. Mas eu não consigo fugir de falar hoje sobre eu sou uma herege. Eu sou uma herege. Herege! Sim, eu sou uma herege. Eu estou dizendo isso para vocês muito mais para provocar essa ideia, para que você pense um pouco mais sobre isso. Eu sei que heresia, tá? Esse conceito ele é muito antigo e está muito mais ligado a padrões de séculos atrás e ligados a essa coisa mais religiosa. Mas se você for buscar a etimologia da palavra, o que ela realmente significa, ela significa alguém que não segue os padrões ditados pela sociedade, os padrões ditados por aqueles que comandam algum tipo social ou tipo de classe. Isso é ser herege. Então, gente, eu
assumo aqui, nesse momento, eu sou uma herege, porque eu tenho muitos pensamentos livres, eu tenho muitas opiniões divergentes da maioria, eu tenho muitas decisões que são de arrepiar o cabelo de certas pessoas que seguem certos padrões. Mas eu não posso falar sobre heresia e herege sem falar sobre Inquisição. Para vocês terem uma ideia, o processo da Inquisição, ele consumiu na Era Negra milhares de pessoas. E todo ele estava ligado a simplesmente não concordar com uma religião. O processo todo da Inquisição estava pautado a não seguir padrões que eram impostos na época. Para você ter uma ideia, ser fofoqueira era motivo de heresia e de ser queimada na fogueira por bruxaria. Vocês já imaginaram hoje, com todas essas tecnologias de comunicação, que a fofoca é na realidade tudo o que acontece? O que seria? Não sobraria uma alma, todo mundo seria queimado na fogueira. A gente tem que ver a Inquisição como algo realmente negro, né? É uma passagem da nossa história que ela não deve ser esquecida. É claro que a gente não quer que isso se repita. E não estamos aqui para condenar, nem para julgar o que aconteceu naquela época. Eu estou aqui simplesmente para recordar. Porque quando a gente recorda algo, quando a gente mantém essa história viva, o que acontece? A gente pode se prevenir para evitar que esses fatos aconteçam de novo. Porque eu vou confessar para vocês, de todo o meu coração, eu sou muito feliz por não viver naquela época. Porque tranquilamente eu seria considerada uma bruxa. Porque eu decidi cuidar da minha vida. Eu decidi tomar as rédeas da minha existência. Eu decidi não seguir os padrões que a sociedade me impunha. Eu optei por ser feliz. Eu optei por dizer não a coisas que não me atraem, aquilo que não me faz bem, simplesmente porque eu posso. É meu direito. E é por isso que eu falo hoje das bruxas nessa percepção. E eu vou trazer aqui algumas mulheres para vocês conhecerem um pouco da história delas. Porque essa figura, a bruxa, ela tem esse encanto e esse medo, né? Ela causa isso exatamente porque ela não se permite dominar. Quando ela tem uma ideia, quando ela tem uma decisão, quando ela toma uma coragem, ela vai lá e faz. E eu vou falar para vocês da primeira bruxa que me encantou. Eu vou contar para vocês. Sabe aquela frase que eu li tão entusiasmada para vocês no início? É da Joana d'Arc. Sim, Joana d'Arc. Uma menina de 13 anos que, ao passar por muitos sofrimentos por causa da guerra, por sentir traumas e sentir totalmente perturbada por isso, começou a ouvir vozes que diziam para ela que ela tinha que ir para o exército da França, ela tinha que defender o país dela, ela tinha que fazer as coisas acontecerem. Ela acreditava nela mesma. Tanto que aos 17 anos ela conseguiu entrar para o exército da França e venceu inúmeras batalhas. Ela decidiu vencer pela fé que ela tinha nela mesma. Ela foi lá e fez. Ela não aceitou nenhum não.
que disseram para ela. Ela é que impôs os nãos àqueles que não queriam seu crescimento. Ela fez várias investidas para entrar no exército. N cartas, pedidos, declarações, até que conseguiu convencer o próprio rei. Ela não aceitou que negassem a ela a oportunidade de fazer aquilo que ela tinha determinação. E, aos 19 anos, ela é sucesso na época. Todos que são da vila dela, da região dela, a admiram. E aí, sabe o que acontece? Bom, adivinha só. Aqueles outros generais, porque ela foi considerada uma general, uma capitã. Aqueles outros generais que a invejavam, porque era impossível que uma mulher, naquela época, pudesse ter o poder da vida dela e o controle e o estímulo às tropas. A denunciaram por bruxaria, pura inveja da competência dela, pura inveja. E a denunciaram por bruxaria e a venderam para os ingleses por 10.000 libras. Quando ela descobriu que tinha sido vendida, ela tentou o suicídio. Antes ela tiraria sua própria vida do que se render a algo. Eu sei, é muito dramático, mas nós temos que pensar que a gente está falando na França de 1431. Nós estamos falando em outros tempos, né? Não estou aqui para incentivar o suicídio, mas para mostrar a garra e a decisão que essa mulher, que foi considerada uma das bruxas mais influentes do mundo, ela fez. Só para vocês terem uma ideia de quanto era gigantesco o processo dela, que foram 100 juízes que a julgaram. E o pior de tudo, desses 100 juízes, 82 eram franceses. O mesmo povo que honrou e se declarou e deu sangue à vida foi quem a condenou. Simplesmente porque ela não seguia os padrões. As duas acusações de bruxaria que ela teve, que foram fundamentadas para que ela fosse queimada na fogueira. Sim, todo mundo conhece a história de Joana d'Arc, ela foi queimada na fogueira. As duas acusações são: uma, ela ouvia vozes, então até aquele momento aquelas vozes que o que mais acontecia, aonde os soldados escutavam Joana d'Arc, eles ficavam motivados. E era essa motivação que fazia com que eles se entregassem mais, que eles fizessem mais e que por isso eles venciam. Esse é um dos motivos que levou ela a ser queimada. O segundo motivo foi porque ela vestiu calças. Joana d'Arc foi considerada bruxa porque vestiu calças de homens. Mas como ela iria entrar no exército se ela não se disfarçasse? Como ela poderia ser aceita? Ela não mediu esforços. E assim ela foi viva na fogueira da Inquisição. É claro que muitos anos depois se percebeu o erro, o engano. E, como notadamente ela foi responsável pelos grandes fatos históricos da época da França, não era possível que fosse a responsável por salvar a França. Então, os
padrões a absolveram e a canonizaram como uma santa. Eu não estou aqui julgando, eu só estou aqui falando de fatos para vocês. A minha contextualização dessa noite é para mostrar que uma grande mulher foi sim julgada pela inveja. Ela foi julgada porque ela era muito superior, muito melhor. E ela foi condenada porque ela sabia que o que ela precisava fazer estava fora do padrão. E às vezes o padrão é tão baixo que limita a evolução, limita o desempenho. Isso acontece em tudo que é coisa. Quem já não viu um fato desses, em que um profissional gigantesco, que tem um padrão elevadíssimo, não consegue desempenhar um bom trabalho porque os demais são muito inferiores? Ou o padrão de consciência é muito prosaico? Bom, é só para você pensar. Será que não aconteceu isso já com você? Será que você já não foi queimada na fogueira da injustiça por ser fora do padrão? Será que as suas oportunidades, as suas qualidades foram consumidas nas chamas do preconceito? Porque você não seguia esses padrões? E se foram, não se envergonhe disso. Pelo contrário, assuma o poder. Pegue a sua vassoura e se esse lugar é pequeno para você, saia. Busque novas oportunidades. Busque novas relações. Você não precisa ficar num lugar que você não cabe. Isso serve para muitas coisas, né? Sapato, roupa, relações. E eu vou contar para vocês também a história da Bridget Bishop. Essa foi a primeira bruxa de Salem. Sim, se você já ouviu falar no filme, se você já ouviu falar é a primeira bruxa de Salem. E foi a primeira bruxa enforcada. Sim. Sabe quais foram as condenações dela? Ela tinha uma marca, porque daí dentro do processo da Inquisição foi feito um livro chamado O Martelo das Feiticeiras. Nesse livro tinha todo um manual para reconhecer padrões de bruxaria. E dentro deste manual, ter uma marca era considerada um padrão. Era uma prova viva de que aquela pessoa era uma bruxa. E a Bridget Bishop tinha uma marca. Para você ter uma ideia do quanto era tenebroso esse processo, as mulheres eram feitos exames físicos na frente de todos, como vocês já viram em filmes. E sabe qual era a marca da Bridget? Ela tinha uma protuberância embaixo do cólon. Sim. Hoje nós conhecemos isso como bexiga caída. Só que a gente tem que contextualizar isso, gente. A Bridget tinha 60 anos, 3 filhos, partos normais. Como uma mulher com 60 anos, 3 filhos e uma vida horrorosa que era na época, não vai ter bexiga caída? Como? E se você imagina a cena dela sendo examinada para verificar a posição do colo dela que estava caído? Olha a humilhação. Olha a situação. E o segundo motivo é porque ela era fofoqueira. Ela tinha uma taberna, a Bridget. Então é óbvio que ela sabia tudo o que acontecia na cidade.
E é óbvio que os comentários na taberna a levavam sempre a estar dentro dos assuntos. E por isso ela foi condenada à forca. Bridget não foi queimada viva, ela foi enforcada. E aqui fica, olha, um registro da como era cruel o processo. Mas vivo, a gente já tem uma noção do assunto que era a questão da crueldade. Mas você que acha que morrer enforcado como uma bruxa era algo mais leve, porque você tem ideia dos enforcamentos que você vê ou ouviu falar na atualidade, em que o cadafalso é alto e a pessoa então morre instantaneamente porque é desnucado o pescoço. Não. E as pernas e braços eram amarrados para trás. E a pessoa morria sufocando. Então era vários e vários e vários minutos de agonia. Sim. Ela também, passados vários anos, foi inocentada disso. E a família dela teve uma compensação financeira muito tempo depois. Mas a verdade é que o processo das bruxas de Salem e de todo esse terrorismo que aconteceu nessa época, e desde o início da Inquisição, levou a mais de 60.000 mortes. Sim. Foram 60.000 condenações. Você tem noção que é 60.000 pessoas mortas, condenadas por atos de bruxaria, de heresia, ou seja, 60.000 pessoas que às vezes nem tinham, na realidade, discordado dos padrões. Conviviam bem com os padrões. Dentro da minha pesquisa, só para você ter uma noção do quanto foi absurdo esse momento, havia testemunhos de crianças de 4 anos. E esses testemunhos de crianças de 4 anos eram válidos como prova para a condenação de alguém. Você ser condenado à morte por não concordar com algo, por agir de forma diferente, e desses 60.000, dessas 60.000 almas, pessoas, seres, individualidades, 80% eram mulheres. Vejam como nós fomos realmente condenadas. É uma era que já passou. Mas será? Será mesmo que já passou? E esse tema é tão atual, para minha percepção, que eu tive que trazer uma bruxinha mais atual. Uma bruxa dos nossos tempos. Ela não existe fisicamente, ela é um personagem, mas como eu adoro a história dela, eu não resisti, tive que colocar ela junto aqui. Não sei se você já viu no Netflix, Sabrina. Eu adoro esse seriado. Sabrina Spell. É aquela que é desmedida, é aquela que, apesar de mestiça, como eles a julgam, ela não segue, ela não obedece aquilo que ela não acredita. E sabe qual é a grande força da Sabrina? Ela se coloca em parceria com seu grupo. Ela está sempre lutando por uma causa maior do que ela. Ela tem a verdade dela acima dos padrões ou dos preconceitos. Ela não se encaixa em mundo nenhum. Ela não é do mundo bruxo e nem do mundo mortal. E mesmo assim, ela luta pelo equilíbrio.
Eu acho incrível quando ela, dos episódios, ela discute com o sumo sacerdote. Se você não olhou, vou te dar um spoiler. Fazer o quê, né? Mas é os bem primeiros assim, então não tem perigo, não vai te atrapalhar no processo de olhar a série, tá bom? Ela discute com o sumo sacerdote porque ela diz a ele: eu não posso seguir o Senhor das Trevas, porque ele me impede de eu ter as minhas próprias ideias. E o sumo sacerdote diz para ela assim: não, o Senhor das Trevas é o rei do livre-arbítrio. Ou seja, por todas as bruxas quererem usar o seu próprio livre-arbítrio, é que elas foram queimadas. E eu não posso, gente, falar sobre bruxas, padrões, preconceitos, sem chamar você a atenção do nosso dia a dia de agora. Mas fica a dica, hein? Vai olhar a Sabrina. Ela sabe dizer não. Ela não sem se sentir culpada. Para qualquer um dos seus mundos, tanto para o mundo mortal quanto para o mundo bruxo dela. Ela diz não para aquilo que ela não aceita e não concorda. Ela está sempre buscando uma saída que resolva o grupo. Vamos continuar falando sobre isso? Depois que eu apresentei para vocês essas 3 mulheres, eu quero te fazer essa pergunta. Ainda somos cobrados pelos padrões? O que você acha? Eu acho que ainda somos os mesmos. Já passaram quase 500 anos, mais de 500 anos. E aí? Ainda somos os mesmos. Porque ainda segregamos aqueles que não fazem parte dos nossos padrões. Julgamos como hereges pessoas que não acreditam na mesma religião. Nós vemos hoje lutas, guerras sangrentas que vêm se propagando desde antes da era cristã. As famosas santas. Simplesmente para quê? Para acabar com os hereges. A gente continua criticando aqueles que têm religiões diferentes das nossas. A intolerância religiosa está todos os dias na TV, nos jornais, nas revistas. Eu sei, hoje não é a ampla maioria, mas ainda somos os mesmos, né? Porque você pode não falar, você pode até não botar fogo naquela pessoa, mas se por um acaso ela tiver com qualquer instrumento que vá contra a sua ideia de padrão, você se afasta, você tem medo, você julga. Cansei de ouvir, aquela lá é uma macumbeira. Cansei de ouvir esse tipo de coisa. De pessoas que não me conhecem, de pessoas que convivem comigo e não conhecem essas pessoas. Por quê? Simplesmente porque eu penso diferente? E a mesma coisa acontece com preconceito. Eu sei, ninguém mais tem preconceito. Imagina. Mas Deus o livre, meu filho. Deus o livre, minha filha. Deus o livre. Não é assim? Não, eu não sou preconceituosa, eu aceito muito bem um casamento interracial com a filha dos outros. Não, não tem problema. Não, eu aceito sem problema nenhum que o meu filho seja gay. Mentira. Mentira. Você não aceita. Você simplesmente não tem o que fazer. Não que você aceite. Eu sei, estou realizando. Tem muitas pessoas que aceitam. Mas você entendeu o que eu quis dizer aqui? As pessoas estão dizendo que não possuem preconceito, mas você não vê um grande chefe de empresas
um notadíssimo CEO assumir a sua homossexualidade? Não, primeiro que não existe, né? Um CEO nunca vai ser homossexual. Será? A gente continua tendo preconceito. A gente continua sendo segregado. Independente da posição social, de que tipo de preconceito, de gênero. E o que eu quero te convidar aqui nesse momento é para que no dia de hoje você pare para pensar. E tudo bem que você tenha o padrão. Aqui exatamente o que nós queremos é que você diga não ao preconceito e à intolerância, não ao seu padrão. Estamos aqui hoje que você pode ter o padrão, mas o padrão é aceitar. Não precisa ser. Se você quiser, não precisa nem conviver com uma bruxa, por exemplo, como eu. Mas aceitar que eu existo. Aceitar que eu pego a minha vassoura e faço o que eu quiser da minha vida. Aceitar que eu posso sim ser muito feliz do jeito que eu sou. Posso muito bem viver, ser uma profissional incrível, atender a todas as exigências do mercado, fazer coisas incríveis e maravilhosas pelo outro, ensinar um pouco de história para você, mesmo eu, sendo quem sou. E é por isso que eu convido você a dizer não ao preconceito. Vamos soltar essas bruxas e tomar o controle da nossa vida. De muitas travessuras, porque hoje é o dia